Glória a Deus, amados, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo, a nossa palestra, sobre o tema 5 passos para ser um pregador. Na semana passada nós falamos sobre os 4 primeiros passos que se resumem nesses daí: eliminar preconceitos equivocados, que é sobre que pregar não é um dom, mas sim uma missão para todos os cristãos, e que pregar também exige preparo, não é algo que vai fluir de forma automática e natural. Segundo, sobre a importância de ter comunhão com Deus, ter uma vida de oração e de leitura bíblica. Falamos sobre a importância de ter conhecimento bíblico, ao qual você adquire isso estudando a palavra, estudando a Bíblia, congregando em uma igreja bíblica e também estudando pelo menos o básico de teologia. E também falamos da importância do desenvolvimento pessoal do pregador, que é de você ter uma vida equilibrada, cuidando da sua saúde, das suas emoções, dos relacionamentos, finanças e tendo hábitos saudáveis. Como eu disse na aula passada, esses elementos, eles vão ajudar tanto quem quer ser um pregador, de falar no púlpito, como também para que você possa compartilhar o evangelho individualmente para uma pessoa, seja um amigo, um vizinho, e por aí vai. Quem está assistindo agora no YouTube, a primeira mensagem nós vamos deixar na descrição, você pode assisti-la após essa daqui. Essa daqui de hoje especificamente, você pode assistir essa e depois assistir aquela, porque uma complementa a outra. E hoje nós iremos falar sobre o 5º e último passo para ser um pregador, que é dominar a homilética. Essa palavra estranha, homilética. Quantos já ouviram falar sobre homilética? Homilética. O que é homilética, irmã Eula? Não sabe expressar o que é. Irmão Cláudio? Quase lá. O irmão Cláudio falou que é a arte de interpretação do texto. Essa seria a exegese, que é a arte de interpretar e extrair um texto. A homilética, vou deixar aqui, homilética é a arte de preparar e expor um sermão. Mais uma observação, assim como foi na aula passada, que se vocês quiserem, vocês podem estar anotando, mas depois da aula eu vou disponibilizar o PDF na descrição do vídeo e para os irmãos que estão aqui presencialmente eu vou enviar lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, homilética é a arte de preparar e expor um sermão. Vamos juntos? Homilética é a arte de preparar e expor um sermão. Quando nós falamos aqui que homilética é a arte de preparar e expor um sermão, alguém afoito e muito espiritual pode dizer: o que é isso? Pregar a palavra é um dom de Deus, é o Espírito Santo que toma, não tem esse negócio de arte. Não, meu querido, veja bem, como nós dissemos lá na primeira aula, é óbvio que o pregador, ele é dependente do Espírito Santo. O pregador, ele precisa da presença de Deus, porque é Deus que nos capacita. Então nada substitui uma vida de oração, uma vida consagrada, uma vida na presença de Deus, para que quando você for pregar, o Espírito Santo possa te direcionar, possa te impulsionar. Então nada anula isso. Porém, existe na pregação a parte humana, que é a parte técnica, e é justamente aí que a homilética entra. Então imagine você que tem a parte que é o Espírito Santo que vai te capacitar, mas tem a parte que é você que vai se preparar, a parte técnica. A palavra técnica é o procedimento correto de você executar uma ação. Técnica é a forma correta de você executar uma ação.
vamos entender o melhor por que a homilética, que é a arte de preparar e expor um sermão, ela é importante a gente entender a parte técnica, porque toda arte ela tem uma técnica, que é a forma correta de você fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você vai pegar um galão de água do chão, o galão de água pega-se de qualquer jeito ou tem uma forma correta de pegar, amados? Tem uma forma certa. Você não vai pegar alguma coisa pesada do chão, dobrando a sua coluna e pegando. A forma correta de você pegar alguma coisa pesada é você abaixar, pegar com a mão e levantar usando a força da sua perna, para você proteger a sua coluna. Isso é a técnica. É a forma correta de fazer alguma coisa. Só que toda a técnica, ela não flui de forma natural. A técnica, ela tem que ser treinada e pensada. Ou seja, quando você vai pegar alguma coisa do chão, a natureza nossa é pegar aquilo que está no chão. Mas quando você sabe que tem a técnica correta, você vai pensar, opa, calma aí, deixa eu pegar da forma correta. Isso é a técnica. Por exemplo, tocar um instrumento. Para tocar um instrumento, não é só eu pegar lá o teclado, eu sou professor de piano e teclado, eu vou pegar aqui e vou sair tocando. Não. Você tem que aprender a forma correta, a forma de se sentar, a forma de posicionar o braço, a forma de movimentar os dedos, a forma que você vai avançando. Quando eu vou fazer uma escala musical, o meu polegar deve passar por baixo da minha mão, eu tenho que treinar isso. Tudo isso é técnica. Para tudo tem uma técnica. Para você cozinhar tem técnica. Não é só pegar os ingredientes e jogar na panela. Tem uma técnica, tem um procedimento correto. E pregar a palavra também tem a parte técnica, que é o procedimento correto. E hoje eu vou dar um panorama geral de como que é esse procedimento. Eu vou falar várias coisas aqui de forma objetiva, porque a homilética é um assunto muito amplo. Depois eu recomendo que você estude isso com mais profundidade. Eu vou dar um panorama geral. E hoje eu vou explicar como que são as técnicas, como que é o procedimento. Aí você fala, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso para pregar? O ideal é sim. No começo vai ser meio estranho. Por quê? Porque você não está acostumado. Que nem eu vou falar hoje sobre fazer um esboço. Você fala, eu vou ter que fazer o esboço, escrever. Meu Deus do céu. Ter que fazer a introdução. Ter que fazer os tópicos. Eu vou ter que fazer a conclusão. Vou ter que fazer isso, fazer aquilo. No começo é estranho. Por quê? Porque você não está acostumado. Mas depois que você se acostuma, se torna natural. Que nem dirigir. Quando você pegou o carro pela primeira vez, você não sabia. Se alguém chamasse você não conseguia olhar, porque você tem que preocupar em dirigir, mexer nas marchas, pisar na embreagem, pisar no freio. Ou seja, é tudo estranho. Depois se torna natural. Pregar a palavra de forma técnica, usando a homilética, no começo também é estranho, mas depois você vai se acostumando. E eu posso te garantir que um dos grandes motivos de muitas pessoas não conseguir pregar a palavra é por não dominar a homilética. Tudo que eu falei na primeira aula tinha muito a ver com o preparo pessoal do pregador. Ou seja, ter uma vida de oração, ter conhecimento, buscar entender as coisas, ter uma vida equilibrada, é o seu preparo pessoal. Que, se você fizer os passos que eu falei na aula anterior, você vai conseguir comunicar o evangelho para alguém, para um vizinho, para um amigo, de forma natural. Se você fizer tudo que eu falei na aula anterior, você vai conseguir comunicar de forma natural. Porém, para falar em público, para pregar a palavra em público, você deve ter uma noção de homilética. Tem pessoas que aprendem a homilética de forma natural, ou seja, de tanto que ele vê alguém pregar, ele vai aprendendo a imitar e ele começa a fazer algumas questões técnicas sem saber o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele aprendeu de forma natural. Mas é óbvio que se você entender a parte técnica, é mais interessante. Então, homilética é a arte de preparar e expor o sermão. Memoriza essas duas palavras, ó. Preparar e expor. Primeiro nós vamos falar sobre preparando o sermão. O pregador deve preparar e estruturar seu sermão para que os ouvintes compreendam a mensagem, que deve ter começo, meio e fim. Em primeiro lugar, você vai trazer uma mensagem para a igreja. Hoje eu vou falar especificamente em trazer um sermão para a igreja. Só que grande parte do que eu vou falar aqui
também se aplica para qualquer tipo de palestra que você vai falar. Por exemplo, eu vou dar uma palestra lá no meu trabalho sobre algum assunto. A maioria das coisas que eu vou falar aqui se aplica também. Eu vou gravar um vídeo para a internet sobre algum assunto. Tudo que eu vou falar aqui se aplica também. Só que daí, em vez de você falar assim, vou fazer um esboço, no caso do vídeo, a gente fala, vou fazer um roteiro. Isso é o roteiro. Todo o vídeo, todo o que você vai fazer, você faz um roteiro. Então, tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma estrutura. Por quê? Porque se você vai pregar um sermão, uma palavra, eu estou falando aqui de palavras, não uma saudação. O que eu vou falar aqui se aplica também à saudação. Mas se você vai falar, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos, se você não tiver o seu sermão estruturado, corre um grande risco de você acabar o seu sermão e sobrar um monte de tempo ainda, corre um risco de você ser prolixo demais, ou seja, o que é prolixo? É alguém que dá uma volta muito grande para falar alguma coisa e no fim ele não fala o que ele queria falar. Irmãos, hoje eu vou falar com vocês sobre como preparar e expor um sermão. Mas antes disso, eu lembro quando eu comecei a pregar, e foi assim que eu comprei meu primeiro carro novo. Amém, amados? E acabou o sermão, e eu não falei o assunto, dei uma volta, e não falei a proposta inicial. Por quê? Porque eu não planejei o que eu iria falar, fui de forma natural. Então, você estruturar a sua mensagem ajuda você ter um começo, meio e fim. É por isso que é importante estruturar. Como que a gente estrutura a nossa mensagem? Através de um esboço. O que é o esboço? O esboço é uma estrutura organizada que serve como guia para o pregador ao preparar e apresentar uma mensagem bíblica. O esboço é a estrutura da sua mensagem. Eu vou trazer uma palavra de 1 hora. Faça um esboço. Eu vou falar 5 minutos. Faça um esboço também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns esboços de mensagens como exemplo. Mensagens que eu ministrei já. Aqueles esboços que eu vou mostrar, muitos deles eu demorei 30, 40, 50 minutos para pregar eles. Mas eu consigo pregar todos eles em 2 minutos. Todos eles. É por isso que é importante ter o esboço. Porque o esboço, você estrutura a sua mensagem. E aí, se você tiver que falar meia hora, você vai conseguir falar. Mas se você tiver que resumir, você também consegue resumir. Por quê? Porque já está estruturada a sua mensagem. Então, isso é importante. O esboço é uma estrutura organizada. Então, o esboço vai ter essa organização. Qual que é a estrutura do esboço? Eu coloquei ali, ó. O esboço ele tem que ter, basicamente, aqueles pontos que são o texto bíblico, eu coloquei texto, mas devia colocar texto bíblico, o tema, introdução, tópicos, subtópicos e conclusão. Mas André, se eu tiver que falar 5 minutos, eu tenho que ter tudo aquilo dali? Sim. Mas dá para falar tudo aquilo dali em 5 minutos? Sim. Talvez o que você diminua é os tópicos e subtópicos. Então, se você vai falar, por exemplo, 5 minutos, não dá para você colocar 7 tópicos. Talvez você vai colocar um tópico só. Talvez não dê para você colocar um subtópico. Mas aquela estrutura básica sempre vai existir. E agora eu vou explicar para vocês o que significa cada estrutura daquela. Então, por exemplo, no meu caso, irmãos, eu vou confessar já aqui a minha prática. Quando eu vou escrever, quando eu vou preparar uma mensagem, por exemplo, amanhã é o dia que eu preparo a mensagem para pregar no domingo. No meu caso, o texto bíblico eu já sei qual vai ser. Vai ser Êxodo 2, porque a gente está numa série de mensagens sobre o livro de Êxodo. Então, o texto já está escolhido, eu não tenho como correr dele. Então, está lá, eu vou colocar lá texto, eu já coloco Êxodo 2. E aí eu coloco já escrito lá no Word, ou escrever à mão, eu coloco lá tema, introdução, tópicos, eu coloco lá 3 tópicos, ou 2 ou 4, subtópicos e conclusão. Eu deixo tudo em branco. Mas por que eu já coloco? Porque eu sei que eu vou ter que preencher aquela estrutura. Às vezes vai ter um tópico só, às vezes vai ter 2, às vezes vai ter 4, às vezes vai ter 2 subtópicos, mas vai ter aquela estrutura. Então, eu já deixo a estrutura pronta em branco. Por exemplo, eu deixo aquilo de lá em branco, ó. Porque dessa forma eu já consigo visualizar a minha mensagem, eu consigo ser objetivo
na estruturação. Em primeiro lugar, o texto bíblico. Primeira coisa que o pregador deve fazer quando ele vai ministrar é escolher o texto. Sobre qual texto eu vou ministrar? Aí eu coloquei ali, ó. Deve ser uma passagem bíblica das Escrituras que fundamenta a mensagem. Então, por exemplo, eu vou começar escolhendo um texto. Por exemplo, vou lá, o texto vai ser João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse é o texto. Então eu coloco lá no meu esboço. Texto, João 14, do versículo 1 ao versículo 2. Esse é o texto, eu já coloco lá no esboço. Para não correr o risco de chegar na hora, que nem já aconteceu comigo no começo, irmãos, vamos lá, abra sua Bíblia comigo, e eu não sabia, esqueci, eu esqueci qual era o texto. Esqueci, irmão. Não lembrava, irmão, e no Espírito Santo não lembrou não, eu esqueci mesmo. Então eu já escrevo lá qual é o texto, já deixo marcado na minha Bíblia, não marca naquele fiozinho lá da Bíblia, ou em algum papel que divide ali, mas eu deixo no meu esboço já qual é o texto. Aí eu deixei ali, ó, seja fiel ao texto e ao contexto. Evite textos longos ou polêmicos. O irmão Cláudio falou no começo da arte de interpretar o texto, que é a exegese. A exegese é a arte de você extrair a mensagem do texto, é a arte de interpretar o texto. Então o pregador ele tem que ler o texto e falar sobre aquele texto. Não adianta eu ler João 14:1, mas eu vou falar lá sobre Moisés, não tem nada a ver. Então eu tenho que ler o texto e ficar no texto, explicar o texto. E eu coloquei ali, ó, evite textos longos. Quando você for pregar, meu irmão, leia no máximo aí 2, 4 versículos. Às vezes a pessoa vai fazer uma leitura, lê 27 versículos, a pessoa quer ler o Salmo 119 inteiro, 150. Aí, irmão, você vai ler, as pessoas vão perder o interesse. Então, mesmo que você vai falar de uma passagem bíblica longa, mas a leitura, pegue o texto principal. Por exemplo, no domingo agora eu preguei sobre Êxodo 1. Mas eu li acho que 2, 3 versículos, mas eu falei ao decorrer da mensagem sobre o capítulo inteiro. Então leia poucos versículos e de preferência, se for uma saudação, leia menos ainda. 2 versículos ali, 1 versículo bem objetivo, por exemplo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a sua leitura na saudação. Meus amados irmãos, aqui nós aprendemos sobre a importância da fé. E vai embora, você lê um versículo só. Ou no máximo 2, 3. Agora, se você vai dar uma saudação e ler 48 versículos, vai ser difícil. Porque vai ser cansativo, as pessoas vão se cansar, já vai começar, a mente vai devagar. Então, evite textos longos ou polêmicos. A pessoa que está começando a pregar, não vai querer logo de cara, irmão, pegar as partes polêmicas da Bíblia. Começa pelas partes mais básicas. É que nem alguém que está querendo aprender um instrumento e logo de cara ele quer aprender já a tocar Chopin, tocar Bach. Não. Você vai aprender a tocar Parabéns para você, Brilha, Brilha, Estrelinha. Você vai aprender isso daí, vai aprender o hino 15 da harpa. Pam, pam, pam. E depois você vai aprendendo coisas mais difíceis. Mesma coisa, pregar. Ah, vou começar a pregar. Não, eu já quero começar a trazer uma mensagem aqui sobre um assunto extremamente polêmico, sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Vou explicar cada uma delas, sobre os 7 trovões que João viu e ele nem escreveu o que era, mas eu sei o que é, eu vou pregar sobre isso. Não, irmão. Começa falando de coisas simples, para você ir se acostumando. Daqui a pouco nós vamos falar do nervosismo. Se você escolhe um tema muito complexo, às vezes qualquer palavrinha errada que você falar, as pessoas vão compreender errado. Então, para você falar e expor uma pregação de um tema difícil, você tem que estar bem seguro e tem que ter uma certa experiência. Então, procure, no começo, textos mais simples, com uma explicação mais simples, para você ir se acostumando. Segunda coisa que deve ter no seu esboço, o tema. Uma frase ou tema que resuma o foco principal do sermão. Uma vez que você escolheu o texto, você vai escolher o tema. Então, eu escolhi lá o texto
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Papai, vai embora. Esse é o texto. Qual que é o tema? Eu posso pensar no tema. O tema vai ser o amor de Deus. O grande amor de Deus. Enfim, posso colocar algum tema. E esse tema eu escrevo também no esboço. O tema, você não é obrigado a falar para a igreja. Por exemplo, eu li aqui o texto, vou falar o tema. Não é necessariamente obrigado. Mas se você quiser, você pode falar. Só que muitas vezes é bom você falar o tema, porque desperta o interesse das pessoas e faz com que as pessoas já se localizem sobre o que você vai falar. Por exemplo, eu lembro uma vez que veio uma pregação que era mais ou menos assim o tema. 4 coisas que Deus nunca viu. Esse era o tema. E aí o pregador discorria sobre esse tema. O irmão Cláudio falou um tema ali fora, como que era, irmão Cláudio? Que você falou ali do pregador? Do tema do pastor Gilmar Santos. Ricos cheios de pobreza e pobres cheios de riqueza. É o título da mensagem. Ou seja, imagina ele chega assim, meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o tema. Ricos cheios de pobreza e pobres cheios de riqueza. Os irmãos já prestam atenção. É um tema interessante. Então, é importante você falar o tema. Na maioria das vezes é interessante falar e de repente colocar um tema chamativo. Mas às vezes você vai pregar uma mensagem que não tem uma ideia de um tema. Então não fale tema, leia o texto e comece a falar a palavra. Mas pelo menos lá no seu esboço deve ter o tema. E agora vamos lá. Introdução. Estou dando um panorama geral aqui, mas depois eu vou mostrar alguns esboços para os irmãos. Então tá lá. A introdução deve ser uma breve abertura que desperte o interesse do público e o conecte ao assunto. A introdução da mensagem é uma das... Preste muita atenção agora. A introdução da mensagem é uma das partes mais importantes. Porque é a parte que você vai despertar o interesse de quem está ouvindo. É por isso que, de repente, na introdução, você falar o tema é muito bom. Já desperta o interesse. Mas na introdução, você vai fazer um breve resumo sobre o que você vai falar. E esse breve resumo deve ter o intuito de despertar o interesse das pessoas e, ao mesmo tempo, conectar as pessoas sobre o assunto. Ou seja, a pessoa ela vai ter um panorama geral sobre o que eu vou falar. Porque imagina você que eu começo a contar aqui uma história e eu não dei nenhuma dica sobre o que eu vou falar naquele dia. Por exemplo, amados irmãos, uma certa feita, havia um homem e ele estava em sua casa e de repente chegou alguém, ou seja, você está ouvindo, você está atento, mas você não sabe onde que eu vou chegar. Agora, se eu já falei, eu vou contar a história de um homem que orou por um menino e ele ressuscitou. E aí eu começo, um dia um certo homem estava em sua casa e de repente alguém chegou desesperado chamando ele, irmão, 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 por favor, me ajude. Você já vai entender, opa, esse alguém com certeza está chamando esse irmão para orar por essa pessoa. Ou seja, você já está se localizando. É que nem a sinopse de um filme. Quando você começa a assistir um filme, por exemplo, você chegou em um lugar, alguém está assistindo um filme, sobre o que é esse filme? Mulher que sempre faz essa pergunta, né? Sobre o que é esse filme? Ou seja, porque você quer começar a se localizar na história. Então a introdução ela serve para isso. Para você fazer as pessoas terem interesse no assunto e se localizarem sobre o que você vai falar. Então é muito importante na introdução, quando possível, você falar o tema e falar, hoje eu irei falar sobre tal coisa, hoje eu irei falar sobre tal coisa. Por exemplo, hoje eu irei falar sobre a importância da oração e como ela pode transformar a sua vida. Essa é uma boa introdução. Você já localizou as pessoas sobre o assunto, não precisa ser demorado. Mas ela deve existir a introdução para aqueles 2 objetivos. Despertar o interesse do público e conectá-lo ao assunto. Agora começa a dificultar. Os tópicos da mensagem. Tópicos são as divisões claras que organizam o conteúdo. Eu coloquei lá o texto, o título da mensagem, o tema, coloquei a introdução em escrito, geralmente uma frase eu coloco, e agora vai os tópicos, que pode ser 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, pode ser vários tópicos. O ideal é que não seja muitos. Eu gosto de no máximo 4, de 2 a 4 tópicos, que são essas divisões da mensagem. Eu vou dividir a mensagem em tópicos, como eu estou fazendo aqui agora, por exemplo. Os tópicos aqui que eu estou falando, eu falei o que é o texto, o que é a introdução, o que é o tópico. Eu estou dividindo o assunto e organizando ele. Aí você fala, mas como que eu vou fazer os tópicos? Tá bom, eu li aqui um texto, por exemplo, você leu lá a passagem lá de Zaqueu. Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus passou e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Você fala, eu quero pregar sobre Zaqueu hoje. Mas como que eu vou dividir essa mensagem? Como que eu vou fazer para que ela tenha começo, meio e fim? Aí tem 3 formas. 3 formas de criar tópicos, 3 formas de organizar a sua mensagem. A primeira forma é dividindo os versículos, que é o que a gente chama de mensagem textual. Você pega um texto, no máximo, o ideal é ser 1 ou 2 ou 3 versículos, e aqueles próprios versículos são os que vão dividir os tópicos da sua mensagem. Eu vou te explicar. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 13. Vocês vão perceber que eu vou dividir os tópicos da minha mensagem usando o próprio versículo. Então, por exemplo, preste muita atenção. Filipenses 3, vou esperar os irmãos encontrarem. Filipenses 3, 13. Diz assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Opa, já parei aí. Aqui já é o primeiro tópico, eu já vou colocar lá no meu esboço. Tópico 1, uma coisa faço. E aqui eu já vou falar. Nós aprendemos aqui com Paulo que ele tinha foco. Ele não fazia várias coisas, ele tinha um objetivo. Ele tinha um foco. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Já é o primeiro tópico. Aí vamos lá. Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, paramos aqui. Tópico 2. Esquecendo das coisas que atrás ficam. Aqui já é o segundo tópico. Meu amado, o que ficou para trás ficou. Quanto às pessoas que estão presas a fracassos do passado, a frustrações do passado, a tristezas que teve no passado, a mágoas, deixa para trás, como Paulo fala, mas esquecendo-me das coisas que atrás ficam, já é o tópico 2. Agora continua. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Tópico 3. Prossigo para o alvo. Aqui minha mensagem tem 3 tópicos já. O primeiro é, uma coisa faço. O segundo é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o terceiro tópico, prossigo para o alvo. Meu amado, vá em frente. Siga adiante. Vá em busca do objetivo. Então eu dividi a minha mensagem em 3 tópicos, usando o próprio versículo. Essa é a mensagem textual. Então você perceba que a mensagem textual, que é esse tipo aqui, não é interessante que seja muitos versículos, porque senão você vai fazer muitos tópicos. Então é ideal pegar poucos versículos. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus disse lá, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Pronto, tem 3 tópicos aí. Tema da mensagem, o poder da oração. Introdução, hoje eu quero falar sobre a importância de orarmos e como que você pode orar e alcançar as bênçãos de Deus. Eu aprendo aqui 3 lições. A primeira, aquele que pede recebe. Peça com fé, meu amado. Peça como fulano pediu, aqui já é o subtópico. Aí, tópico 2, aquele que busca encontra. Então, meu amado, busque, faça aquilo que está ao seu alcance, e depois aquele que bate se abre, ou seja, insistência, ou seja, o próprio texto me deu os 3 tópicos. Esse é o tipo de mensagem textual, onde o próprio texto me dá a divisão dos tópicos. O segundo tipo ali que eu coloquei é dividindo a história, que é o tipo de mensagem expositiva. Que eu não vou dividir os meus tópicos
pegando o texto, mas eu vou dividir os meus tópicos pegando as partes da história, as etapas da história. Não é um versículo apenas, não é um pequeno versículo. A mensagem textual, geralmente, ela é baseada num pequeno trecho do versículo ou em poucos versículos. Já a mensagem expositiva, não. Ela é num texto maior. Então, por exemplo, um semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Então, aqui já é a primeira parte da mensagem. Eu peguei esse trecho da história, uma parte caiu à beira do caminho, e aí eu vou aplicar essa parte. Outra parte caiu em meio aos pedregais, é outro tópico. Outra parte caiu em meio aos espinhos, e por aí vai. A parábola do semeador, ela é mais fácil de você dividir ela, mas eu vou dar um outro exemplo um pouco mais difícil aqui, de uma mensagem expositiva. Por exemplo, aqui eu preguei domingo, eu falei sobre o capítulo 1 de Êxodo. A mensagem do domingo foi uma mensagem expositiva, porque eu expliquei o capítulo inteiro. A mensagem expositiva, eu vou pegar a história e vou extrair a mensagem. Por exemplo, eu li lá aquela parte, que Faraó queria destruir o povo hebreu, então ele aumentou a carga de trabalho para aquele povo. Essa parte que ele aumentou a carga de trabalho, são vários versículos que está descrevendo isso, é 2 ou 3. Mas eu fiz esses 2 ou 3 versículos virarem um tópico. Outro exemplo, de uma mensagem expositiva. Quando Jesus indagou a Pedro, Pedro, tu me amas? É uma mensagem expositiva. Por que ela é expositiva? Porque a mensagem expositiva, você vai ter que extrair do texto, preste muita atenção agora, coisas que às vezes não estão claras. Na mensagem textual, geralmente está claro o que você tem que falar. Por exemplo, prossigo para o alvo. Está claro, dá prossigo para o alvo. Na mensagem expositiva, não. É por isso que eu tenho que analisar a história, o contexto. Por exemplo, de Pedro. Quando Jesus chega e fala, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Se eu pegar apenas este versículo, eu não vou ter muito o que falar ali. Agora, se eu entender que lá atrás Pedro falou para Jesus, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Se eu ter isso em mente, eu vou entender que quando Jesus fala para Pedro, tu me ama mais do que a estes, Jesus estava confrontando a Pedro. Mas não está escrito lá na Bíblia que Jesus confrontou a Pedro. Mas está explícito no texto, está implícito, você só consegue perceber se você entender o contexto. É por isso que a mensagem expositiva ela é um pouco mais complexa, porque você tem que entender o contexto. Então eu vou analisar a história, a narrativa, e vou extrair dali lições. O terceiro tipo de esboço é o tema. Então, por exemplo, eu coloquei lá um tema. 3 exemplos de fé na Bíblia. Por exemplo, eu vou pregar sobre o poder da fé. Aí eu li lá o texto que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Aí eu fiz uma introdução falando que através da fé nós conseguimos alcançar o impossível. Aí eu vou colocar 3 tópicos. Que nós possamos ter fé como Abraão teve fé. Que nós possamos ter fé como Moisés teve fé. Que nós possamos ter fé como Davi teve fé. Ou seja, eu peguei um tema e busquei na Bíblia argumentos sobre aquele tema. A mensagem temática, preste muita atenção, ela é a mais fácil e a mais indicada para quem está começando. Se pegar um tema e explicar aquele tema. Por exemplo, eu vou falar sobre o amor. Amados, nós temos que amar uns aos outros. Faço a introdução e aí eu vou colocar o tema. Por exemplo, onde que o meu amor deve ser demonstrado? Aí eu coloco lá, tópico 1, na família. Então, que você ame o seu esposo, ame os seus filhos. Tópico 2, na congregação. Então, que nós possamos amar os nossos irmãos. Tópico 3, amando os nossos inimigos. Amando quem te maltrata. Ou seja, eu peguei o tema. Qual é o tema aqui? Qual é o tema? O amor. O amor. E aí eu estou fazendo tópicos para explicar esse tema, explicar esse assunto. Então, essa é a mensagem dividida por tema. Os tópicos dividem daquela forma. Agora, os subtópicos. O que é o subtópico?
são explicações, exemplos bíblicos, ilustrações ou testemunhos que sustentam cada tópico. Ou seja, eu fiz lá o tópico, a mensagem é sobre o amor. Aí o tópico 1 é amar a sua família. Esse é o tópico 1. Aí o subtópico é amar a família assim como Sara amava Abraão. É um subtópico. Amar a sua família assim como aconteceu com uma irmã que eu conheço. Aí você pode contar um testemunho que você vivenciou. Então o subtópico, ele é para que você venha a corroborar o tópico. Eu vou mostrar na prática daqui a pouco, mas basicamente é isso. Você fez um tópico e o subtópico ele confirma o tópico. Eu vou mostrar depois no esboço. Aí, depois que você falou os tópicos, subtópicos, vem a conclusão da mensagem. Não é a conclusão da palestra ainda. É a conclusão da mensagem, que é resumir o conteúdo da mensagem e fazer um chamado para a ação. Então perceba, li o texto, fiz a introdução, dividi a mensagem em tópicos, subtópicos e agora eu vou concluir a mensagem. Na conclusão, o que eu tenho que fazer quando eu vou concluir o meu sermão ou a minha saudação? Eu vou resumir tudo que eu falei e vou fazer uma chamada para a ação. Então, se eu preguei lá sobre prossigo para o alvo, então, meus amados irmãos, eu quero concluir aqui dizendo que nós possamos fazer uma coisa, que nós possamos focar em nosso objetivo, que nós possamos deixar para trás o que ficou para trás, e que nós possamos prosseguir para o alvo. Então, deixe o que ficou para trás, prossiga para o alvo. A partir de hoje, se posicione diferente e comece uma nova história em sua vida. Eu concluí a mensagem, resumi e chamei você para uma ação. Se eu preguei sobre o amor, eu vou concluir a mensagem agora dizendo que você possa viver o amor, amando a sua família, amando os irmãos, amando as pessoas que te maltratam. Então que a partir de hoje, você possa fazer uma análise. Se existe alguma mágoa, algum sentimento no seu coração, que seja limpo a partir de hoje e que você possa viver o amor da maneira que Jesus nos ensinou. Então perceba, na conclusão, eu resumo tudo o que eu falei e chamo o público para uma ação. Então é muito importante você escrever também a conclusão, para que a sua conclusão ela seja objetiva. Ela tem que ser uma síntese do que você falou. Porque tem gente que quando vai fazer a conclusão, e agora eu concluo, e fala mais 20 minutos. Aí não adianta. Eu não faço isso não, Tiago. Às vezes eu falo para os irmãos, estou concluindo, quer dizer que eu vou falar mais uns 10 minutos ainda. Agora, a conclusão da mensagem, ela deve ser objetiva. Tá? Então essa é a estrutura. Eu coloquei aqui, observação. O esboço deve conter apenas os elementos essenciais. Quando você vai escrever o esboço, seja escrevendo à mão ou lá no computador, não adianta você colocar um monte de coisas lá, meu amado. Você colocar um monte de frases, um monte de tópicos, subtópicos, subtópicos. Por quê? Porque quando você for pregar, você vai ter que olhar para o seu esboço. E aí imagina você estar pregando aqui, você olha para o seu esboço e você não sabe nem onde que você está mais. Aí dificulta. Então, como, por exemplo, eu não tenho a vista muito boa. Então, geralmente, eu deixo o meu tablet virado de lado e a letra bem grande. Por quê? Porque eu bato o olho e já sei o que eu vou falar. Eu coloco uma frase só. Às vezes, quando eu quero falar um versículo e o versículo é grande, eu sei de cabeça, eu deixo só o comecinho do versículo. Eu deixo lá, porque Deus amou o mundo, e 3 pontinhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas eu coloquei só o comecinho. Ou, por exemplo, eu vou contar uma história. Uma vez eu preguei aqui sobre corrupção. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E aí, em dado momento da mensagem, eu ia contar uma ilustração de algo que eu vivenciei quando eu estava na lotérica, e eu vi 2 homens conversando, falando sobre política. E um deles falou, não, aquele fulano lá,
ele roubou mesmo, mas eu voto nele, porque ele roubou, mas fez. Aí eu queria contar isso na pregação, então eu coloquei no esboço, homem na lotérica. Eu só coloquei isso. Eu não vou colocar lá no meu esboço, Andrés, lembre-se do homem que estava na lotérica, estava um dia ensolarado, e você estava na fila, e tinha 2 pessoas à sua frente. Eu não vou colocar a história inteira. Eu coloco só uma parte, homem na lotérica. E aí eu já lembro do que se trata. Então o esboço, ele deve ser o mais objetivo possível, para que você bata o olho e se localize. Agora vamos lá a exemplos práticos de esboço. O primeiro está ali, ó. Eu coloquei ali, o título da mensagem é Crer sem ver. O texto é João 4, 48 ao 50. Esse é o texto. A introdução, eu coloquei ali, contexto. Por que eu coloquei contexto? Aquilo ali eu já me lembro que eu tenho que explicar o porquê daquela história. Como aquilo aconteceu. Então, como eu já li a passagem, eu vou explicar. O texto que nós acabamos de ler aconteceu da seguinte maneira. Jesus estava caminhando por aquele determinado lugar e de repente um homem mandou o seu servo avisar que o seu servo estava enfermo em casa. Então o contexto eu já sei que eu vou contar a história. Aí eu coloquei ali, ó, eu estou na introdução ainda. Jesus era desprezado em sua terra, queriam ver milagres para crer nele. Ou seja, depois que eu contei, eu já lembro dessa frase. Ou seja, eu acabei de contar aqui, então aquele homem... na verdade eu nem lembro qual passagem que é essa, mas vamos supor, acabei de contar a passagem e aí eu vi essa frase aqui, Jesus era desprezado. Então, Jesus era desprezado na sua terra, ou seja, eu já lembrei do que eu preciso falar. Depois eu coloquei um versículo ali, e eu já deixei inscrito, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, 3 pontinhos, porque eu já sei que eu tenho que falar esse versículo, por aí vai. Então aqui foi só a introdução, e agora vai. Agora eu vou entrar no tópico da mensagem, que é exemplos de fé verdadeira na Bíblia. Essa mensagem tem 3 tópicos, Abraão, Moisés e o centurião de Cafarnaum. Então cada tópico eu coloquei ali. Então essa, que tipo de mensagem é? Textual, temática ou expositiva? Vai lá, qual que é? Temática, muito bem. Por quê? Porque você vê que eu não fiquei preso no texto. Eu fui lá falar de Abraão, daqui a pouco eu fui lá falar de Moisés, eu não fiquei preso na história em si. Eu expliquei a história, mas eu não fiquei preso nela. Ali no caso eu não coloquei subtópicos nessa mensagem, porque não era necessário, porque eu contei várias histórias, então não é necessário fazer subtópicos. E depois a conclusão, creia mesmo que a realidade seja frustrante. Na conclusão, é interessante você colocar alguma frase impactante, ou seja, creia mesmo que a realidade seja frustrante. Então, ainda que você olhando para a sua vida esteja tudo ruim, continue crendo. E aí por aí vai. É outra mensagem agora. Pedir, buscar, bater. Aí lá tem o texto, tem a introdução, e aí tem os tópicos. Pedir, buscar, bater. Essa é uma mensagem textual, expositiva ou temática. A passagem que eu li foi: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Textual, porque eu fiquei só no versículo. Certo? Então lá, ó. Aí o tópico 1, eu coloquei um versículo, que é Romanos. No tópico 2, buscar, eu já coloquei 3 subtópicos. Eu coloquei um texto para ler. Eu coloquei para falar sobre alinhamento entre oração e ação. E eu coloquei ali o exemplo da mulher, que aí era um exemplo que eu ia dar, que era o seguinte: imagine você é uma mulher que está orando para Jesus salvar o seu esposo, mas ela é uma mulher rixosa, briguenta, mal-humorada. Então, embora ela esteja orando, mas a ação dela não está alinhada com a sua oração. Então eu dei esse exemplo. E aí eu coloquei o tópico 3 e a conclusão. Então esse é um exemplo de mensagem textual, porque eu peguei o texto lá. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. E só falei sobre essas 3 coisas. Eu não saí dali. Eu fiquei a mensagem inteira ali. Pedir, buscar e bater. E o último exemplo é uma mensagem, eu não vou falar qual que é, né? Que é Torre de Babel e 2 lições.
Ela tem a introdução e ela tem 2 tópicos apenas. Que o primeiro tópico é: onde há unidade, os projetos avançam. E o tópico 2 é: a falta de comunicação frustra projetos. Essa mensagem é temática, textual ou expositiva? Expositiva. Por quê? Porque eu peguei a história da Torre de Babel, eu conto ela, e aí eu vou extrair coisas daquela história que não está claro no texto. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus olhou e falou: eia, desçamos para ver o que os homens estão fazendo, porque eles estão unidos, e esse projeto será alcançado. É mais ou menos assim o versículo. Aí daí eu tirei uma lição. Que lição que eu tirei, meu amado? Eles estavam fazendo o projeto mal, ruim, mas eles estavam tão unidos que o próprio Deus reconheceu que eles iriam alcançar o objetivo. Então a gente extrai uma lição daqui, que onde há unidade, os projetos avançam. Ou seja, eu extraí uma lição que não estava clara no texto. E por aí vai. Eu vou deixar esses 3 esboços no arquivo PDF. Então, eu falei até agora sobre como preparar o sermão, que é fazer o esboço. E aí você pode pegar os meus ali como referência. Uma vez que você preparou o sermão, agora chegou a hora mais difícil, que é de expor o sermão, que é de falar o sermão, que é pegar o microfone e agora eu vou falar, eu vou expor a palavra. E a exposição da palavra, dentro da homilética, eu vou ressaltar ali 3 pontos, que é vencendo a timidez, dominando a oratória e valorize as expressões. Primeiro, timidez. Essa é a maior objeção da grande maioria das pessoas. Eu tenho vontade de pregar. Eu até sei o que eu vou falar, mas eu morro de vergonha. Se eu chegar lá na hora, vai sumir tudo da minha cabeça e eu vou confundir Jesus com Genésio. É que nem eu, quando fui pregar, quando estava no comecinho, e no congresso de jovens, e aí me deram a oportunidade, eu tudo com a vontade de pregar. Mas, amados irmãos, porque Abel ficou com inveja de Caim, e Abel matou Caim, meu amado. Abel matou Caim, e os irmãos dando sinal para mim lá, falando, não. E eu falando que Abel matou Caim, sendo que foi Caim que matou Abel, mas eu confundi tudo, meu amado. Porque na hora do nervosismo, né, conforme aquela ilustração gospel do irmão que estava pregando, e ele falando que estava Mardoqueu, porque Mardoqueu estava em cima da árvore, e Jesus virou para ele e falou, e alguém puxou o paletó dele e falou, não, irmão, não é Mardoqueu, é Zaqueu. Então Jesus virou para ele e falou, Mardoqueu, desce da árvore, porque aí é lugar de Zaqueu. Então, às vezes, na hora do nervosismo, irmão, é difícil vencer. Então, como que eu vou vencer o nervosismo, a timidez? Vamos lá. A primeira forma de você vencer o nervosismo, ou de controlar ele, é esteja seguro sobre o assunto que você vai falar. Se você for trazer uma pregação e você está inseguro, o seu nível de nervosismo vai aumentar muito, muito. Então você tem que estar seguro sobre o que você vai falar. E é por isso que é importante o preparo. Quanto mais inseguro você estiver, mais nervoso você vai ficar. Então por isso que você tem que preparar, fazer o esboço. Porque ainda que lá na hora a sua perna esteja tremendo, a sua mão suando, e você está tudo nervoso, se está escrito aqui, nem que você tenha que só ler o esboço. Então, amados, a introdução. Nós temos que aprender a importância da fé. Em primeiro lugar, a fé move montanhas. Segundo lugar, a fé quebra cadeias. Nem que você tenha que ler o esboço, mas você vai conseguir falar. Então, esteja seguro sobre o que você vai falar. Segundo lugar, aceite o fato de que você não é perfeito. Tem alguém aqui que é perfeito? Levanta a mão e dá um glória. Só quem é perfeito aqui. Ninguém é perfeito. Então, uma vez que você entendeu que você é imperfeito, saiba de uma coisa. A sua pregação também não vai ser perfeita, meu amado. Não vai ser perfeita. Mas e se eu gaguejar? Você vai gaguejar, não é isso? Você vai gaguejar. Andrés, mas e se eu for pregar e eu esquecer alguma coisa? Não é isso. Você vai esquecer alguma coisa. Eu sempre esqueço alguma coisa, meu amado. Eu chego lá em casa e falo, eu esqueci de falar isso.
Seria tão bonito se eu tivesse falado isso. A gente esquece, irmão. Mas e se eu for pregar lá e alguma coisa dá errado? Vai dar errado. Ah, Andrés, mas é que eu não me acho uma pessoa perfeita. Não é mesmo, eu também não sou. Então você tem que entender que você não é perfeito. E a sua pregação também não vai ser perfeita. Aceite isso. E leve isso com naturalidade. Por exemplo, semana passada eu vim aqui dar a palestra e fui ler um texto bíblico e embaçou a minha vista, irmão. Eu não sei se o Thiago colocou no YouTube isso daí, ele editou, ele tirou. Fez bem, Thiago. Mas veja bem, irmão, não consegui ler. Faz parte. Tem que levar com naturalidade. Uma vez eu estava pregando, irmãos, e na época que eu era bem pentecostal assim, mas porque Deus está aqui neste lugar, e Ele vai operar um milagre, e tal, e tal, e tal. E eu falava, daqui a pouco eu bati minha mão no óculos, meu óculos foi parar 5 metros de distância. E aí é isso daí, irmãos, vai dando glória. Fui lá, peguei o óculos, e é isso mesmo, e fui embora, irmão. Acontece. Você é imperfeito, as coisas vão dar errado. Que nem o Silvio Santos, que estava lá no programa, daqui a pouco o cinto dele estourou, a calça caiu, irmão. Se fosse outra pessoa, corta aí, corta. Ele não, ele começou a dar risada, continuou com a calça caída, o outro veio tentar ajudar ele sai daqui, rapaz. E foi dando risada e arrumando a calça, arrumou e continuou o programa. É assim que tem que ser, meu amado. Eu estou falando isso para você entender, irmão, que até a pessoa mais experiente, o pregador experiente, o comunicador, vai dar coisas erradas, meu amado. E você que está começando a pregar agora, você quer ser perfeito, não vai ser perfeito. Então leve com naturalidade, como se fosse uma conversa. Não, você é imperfeito. Sua pregação não vai ser perfeita, aceita isso. E outra dica para vencer a timidez é: faça o desafio dos 7 sermões. Que desafio é esse? Fui eu que inventei. Parabéns para mim. O desafio dos 7 sermões. O que é isso, meu amado? Você vai traçar um objetivo de pregar 7 sermões. 7. Você só vai desistir depois do 7º. Mas você vai pregar 7. Seja 7 saudações ou 7 sermões, não importa. E aí, depois que você pregar o 7º, você vai olhar para trás e vai dizer... Você vai fazer a seguinte pergunta: o meu 7º sermão foi pior ou melhor que o primeiro? Eu tenho certeza que o 7º vai ser melhor que o primeiro. E aí você vai chegar à conclusão que a homilética, que a timidez, você vence também com a prática. Não adianta, meu amado. Você pode se preparar, fazer PhD em teologia, mas a prática da pregação é que vai ajudar você a vencer a timidez. Então tem que pregar, tem que se expor, vai errar, vai gaguejar, vai derrubar o óculos, vai derrubar a água, não vai conseguir ler, vai acontecer coisa errada. Mas através da prática você vai vencer a timidez. Então como que eu venço a timidez? Estando seguro no que você vai falar, aceitando o fato de que você é imperfeito e praticando. Pregue pelo menos 7 vezes, e aí depois você vai avaliando. Segundo ponto da parte da exposição é dominar a oratória. Oratória é a arte de falar em público. Como que eu falo em público? Primeiro, fale corretamente e devagar. Quando você for falar em público, você não vai usar o mesmo vocabulário que você usa no dia a dia. Nós foi, nós vai, nós volta. Você vai procurar falar o mais corretamente possível. Ah, Andrés, mas eu não tenho um vocabulário perfeito. Não importa, não precisa ter. Mas você vai pelo menos se esforçar para falar o melhor que você pode. O melhor que você pode. E aí você vai se policiar no seu dia a dia. Por exemplo, é por isso que o cristão deve evitar ficar falando na gíria. Porque se você ficar falando na gíria lá fora, o Tiago deu glória ali, você vai falar na gíria aqui também, meu irmão. Se você gosta de falar um palavrãozinho lá fora, você vai falar palavrão aqui também. Como o irmão disse que um dia estava pregando, e aí o microfone da igreja parou, e ele falou, alô, alô, som. O microfone da igreja voltou e deu um choque na boca dele. E aí ele soltou um palavrão, e ele estava com a boca no microfone. Aí o pastor que estava lá, pode descer, meu filho. Então, irmãos, procure polir o seu vocabulário no dia a dia, para quando você vir aqui, você falar o melhor possível.
Ah, mas eu vou errar uma palavrinha ou outra. Não tem problema. Você vai procurar falar corretamente. E como que eu falo corretamente? Você vai falar devagar, dando ênfase nas palavras, tendo uma boa dicção, não une uma palavra na outra como se você estivesse falando uma coisa na outra e ninguém vai entender o que você está falando. Os irmãos entenderam o que eu falei agora? Era assim que eu pregava no começo. É que nem tem uma pessoa lá no Instagram que ele fala isso. Ele começa contando uma história. Hoje eu quero falar sobre o amor. O amor que das pessoas, e é tão bonito isso. E ele não fala nada com nada, irmão. Já viram isso daí? Então, a mesma coisa, irmão. Então, quando você for pregar, fala devagar, paulativamente, dando ênfase nas palavras. E aí, segundo, respire entre as frases e palavras. Irmão, não é proibido respirar. Você viu esse silêncio que eu deixei agora? Não é proibido na pregação não, irmão. Porque tem gente que ele tem fobia de silêncio na pregação. Então ele fala assim, não, porque é igual aquele pregador eloquente. Eloquência não é falar rápido. Então ele acha que a pregação tem que ser assim, ó. Amados e queridos irmãos, nós estamos aqui nesta noite em oração e eu tenho uma palavra para a sua vida. E a palavra é: Deus está contigo em meio a esta peleja. Ainda que alguém se levante, ou seja, vendo que eu não estou tendo pausa. Tudo bem, tem pessoa que consegue falar assim. Mas aí tem pessoa que não consegue falar assim, aí ele usa o que eu chamo de... Como é, irmão? Quando você segura assim para andar, quando a pessoa tem deficiência para andar? Muleta. Oi? Uma muleta. Aí a pessoa vai usar uma muleta. Ele fala, olha, na minha pregação não pode ter silêncio. Então, todo silêncio que tiver, eu vou colocar alguma coisa. Aí tem alguns que faz assim, irmãos. Amados e queridos irmãos, nós estamos aqui, aleluia, nesta noite, aleluia. Eu quero falar sobre Davi, aleluia, louvado seja Deus. Quando Davi, aleluia, foi enfrentar, aleluia, o gigante, aleluia, Golias, aleluia. Que quando Golias veio, aleluia, diante de Davi, ele disse, aleluia, você vem a mim, aleluia, com espada, louvada seja Deus. Eu estou fazendo para exemplificar, irmãos, mas é com muito respeito. Mas tem gente que faz isso, eu já fiz isso já, por isso que eu estou falando. Ou seja, como a pessoa ela não consegue ter a palavra para falar a todo momento, ele coloca alguma coisinha ali no meio. Então, não tem problema você falar e pausar. Amados irmãos, Davi foi enfrentar Golias. E quando Davi olhou para Golias, ele disse, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou até a ti. É até melhor de ouvir, irmão. Veja que eu deixei um monte de respiração, então não tem problema. Terceiro lugar, fale apenas o necessário. Irmão, se você preparou o seu sermão, e você falou ele e não tem mais o que falar, acabe imediatamente. Olha, Deus, eu preparei aqui um esboço, eu preparei o que eu ia falar e eu acabei. Então diga amém, amados, e vai embora, irmão. Sai disso daí. Porque quando a pessoa quer ficar falando a mais, sem ter o que falar, pode ter certeza, vai falar alguma coisa indevida. A pessoa é o famoso, eu não vou usar a expressão que eu não sei se ela é correta, mas é quando a pessoa fala sem ter se preparado. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai começar a contar história que não tem nada a ver com a mensagem, ou vai falar coisas que ela não deveria falar. Então, fale só o necessário, só o que você preparou. Ah, Andrés, mas deram para mim meia hora, e eu falei 15 minutos e já acabou. Amém, irmão, acaba, sai disso daí. Vai embora, irmão. Irmãos, o que Deus me colocou no meu coração foi só até aqui. Agradeço a oportunidade. Vai embora, irmão. Ah, mas eu acabei antes, não tem problema. É melhor você acabar antes do que você querer ir a mais e falar o que não deve. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja, se você tiver meia hora, você falou 10 minutos e acabou, não tem problema, acabe e vai embora. Nós acaba o culto e vamos tomar café ali e acabou, não tem problema. Então não queira falar a mais sem ter o que falar. Fale só o necessário, seja objetivo. E agora partindo para o final, é para o final mesmo. Outra dica sobre a exposição da mensagem.
valorize as expressões. Procure demonstrar emoções e sentimentos genuínos. Quando você for expor uma mensagem, não seja frio nas suas expressões. O pregador, ele não deve ser um emocionalista. Que tem alguns, irmão, que vai pregar. Amados irmãos, porque Davi, aleluia, eu já vi, irmão, um monte que não derruba uma lágrima, irmão. É só o lenço aqui, mas não está chorando. Ou seja, está forçando o emocionalismo. Não precisa forçar. Só que você também não pode ser um robô. Davi foi enfrentar Golias. E Davi olhou para Golias e disse: você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está contigo. É muito não, irmão. Tem que dar uma ênfase. Tem que expressar, meu Deus do céu. Você tem que entrar na história. Está vendo aqui? Está vendo que eu estou bravo? É para mostrar a você que eu estou bravo, para você não fazer isso. Entra na história. Quando Davi foi enfrentar Golias, você tem que tentar sentir o que Davi sentiu. O que você acha que Davi sentiu quando ele foi enfrentar Golias? Medo? Temor? Desânimo? Não, irmão, Davi estava meio doido. Estava na unção de Deus ali, irmão. Estava cheio de coragem. Então Davi não virou para Golias e falou: você vem a mim com lança, com espada, né? Com escudo. Não foi assim. Ei! Você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava querendo luta, irmão. Estava indo para cima. Então eu tenho que expressar isso. Ou, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Já é um outro sentimento. A mulher estava 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, quase morrendo. Quando ela foi até Jesus, com certeza ela estava sentindo um sentimento de: essa é a minha última tentativa, é a minha última esperança. Então eu estou contando essa história, tentando sentir o que ela sentia, tentando passar o que ela sentia. Então aquela mulher, ela estava andando, se arrastando no chão. Talvez as pessoas chutavam ela, batiam nela. Talvez ela sentindo uma angústia e pensando: essa é a minha última chance. Mas ela continuava arrastando, ela continuava indo até o seu objetivo. Ou seja, eu estou expressando a mensagem. Então você deve buscar isso também. Expressar. Como se você vai contar uma historinha para o seu filho. Você procura expressar a história, exemplificar. Então quando vai pregar, da mesma forma. Mas esse sentimento não pode ser forçado também. Aqui eu estou dando uma forçação de barra, mas é para ficar bem claro para os irmãos. Mas na pregação você não precisa fazer isso de forma antinatural, de forma forçada. Tem que ser uma coisa genuína. Você tem que estar vivenciando aquilo. E vai fluir de forma natural. Então basicamente é isso. E a última dica agora, que é o segredo de ouro que os pregadores não revelam. Agora vai ser para finalizar, irmãos. Qual será que é essa dica? É essa daí, ó. Segredo final. Ensaie o sermão. Ensaiar o sermão, misericórdia, é muita carnalidade, irmão. Você já está dizendo que tem que fazer esboço, agora eu vou ter que ensaiar o que eu vou falar? Sim, ensaie o sermão, aleluia. Tem que ensaiar. Todo pregador ensaia escondido, lá na frente do espelho, na casa dele. Todo pregador ensaia. Todo pregador ensaia, eu te garanto isso. Mas eles, o que é ensaiar o sermão? Uma vez que eu fiz o esboço, eu vou lá no meu canto escondido, lá no meu quarto, eu vou ensaiar o que eu vou falar. Então, eu vou olhar lá o meu esboço e vou começar. Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Será que ficou bom essa forma que eu falei? E se eu falar de outra forma? Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre a importância de você orar. Eu estou ensaiando. E aí você vai ensaiando as partes. Você não vai conseguir ensaiar tudo, mas pelo menos as partes principais. Os tópicos, a introdução, a conclusão. Todo pregador faz isso, irmão. Todo pregador faz isso. Já viu aquela série, que eu nem recomendo assistir ela, mas eu vou dar esse exemplo porque eu lembrei agora. Como? The Chosen. The Chosen. Você vai falar inglês, é duro. Então, esse daí, irmão, essa série aí. Então, veja bem. Aí tem lá a parte que Jesus vai preparar para pregar o sermão da montanha.
Aí lá na série, ele está ensaiando, preparando o que ele iria falar. As pessoas lá e Jesus meio que preparando. Eu vi algumas pessoas falando, até parece que Jesus faria isso. Bom, irmãos, não está na Bíblia. Mas eu acho provável que ele tenha feito isso. Pensado no que ele iria falar. Se preparado antes. Porque é normal o pregador fazer isso. Para a gente tocar um hino aqui, a gente não ensaia? E no ensaio para cantar, tudo tem um ensaio. Então o pregador também deve ensaiar. Para você ter uma noção de como você vai falar. Então, basicamente é isso. Para concluir agora, o resumo ali dos 5 passos. 5 passos para você ser um pregador. Eliminar preconceitos equivocados, ter comunhão com Deus, conhecimento bíblico, desenvolvimento pessoal e domine a homilética. Então, esses são os passos que, se você seguir e insistir, porque esse é um projeto a médio e longo prazo, você vai se tornar um pregador da palavra. Independente se seja falar para uma pessoa individualmente ou falar aqui na igreja. Eu desejo muito e quero muito que os irmãos desenvolvam esta capacidade, esta habilidade de pregar. Porque grande é a seara, poucos são os obreiros. Meu desejo aqui, quem sabe no futuro, é que a gente tenha vários pregadores aqui. Eu pregar uma vez por mês. Para que os irmãos possam desenvolver também a sua chamada. Geralmente, a gente começa dando oportunidade para fazer a leitura oficial. Para fazer aquela leitura inicial e falar ali uns 5 minutos. E na medida que a pessoa for se desenvolvendo, terá a oportunidade para trazer a palavra final. Então, lembre-se de tudo que eu falei. Eu vou deixar o PDF e eu tenho certeza que Deus vai te capacitar. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus.